Eu abro a máquina, eu olho lá um monte de ficha. Eu falei, rapaz, mas eu não coloquei ficha aqui nesse ponto. Daí eu me toquei na hora que tinha uma grua do ladinho, alguém colocou uma grua. A grua, para quem não conhece também, é aquelas máquinas de pegar ursinho. Uma outra pessoa colocou uma grua ali pertinho e falei, foi o cara da grua. Muitas vezes, numa ocasião dessa, tem pessoas que ficam chateadas. O concorrente colocou uma grua aqui no meu ponto. Cara, eu gostei quando eu vi aquilo, você sabia? Eu gostei. Saudações, operador. Alexandre do canal Ferreiro Machine. Temos mais um episódio aí do Campo de Batalha. Campo de Batalha é onde eu retrato um pouco da vivência lá no ponto com a operação de vende machine, da vivência antes do ponto também, o que é uma operação de vende machine, como que é a vida de um operador, onde eu vou estar retratando para vocês aí. Essa semana passei num ponto, bem cedinho, foi uma semana bem interessante. Cheguei lá, tinha uma máquina diferente, que não era minha. E também não julgo que é do concorrente, é uma máquina diferente. Lá vou estar contando nesse vídeo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que eu vi de bom, se eventualmente eu vi alguma coisa de ruim, mas estarei contando para vocês aí. Foi uma semana bem interessante, uma semana produtiva e quero estar retratando um pouquinho para vocês aí. Essa semana eu peguei e passei no ponto, acordei bem cedinho e fui lá mexer num ponto na minha cidade. Difícil fazer isso, de acordar cedo difícil de eu passar bem cedo assim no ponto, sabia? Normalmente eu acordo cedo. Quem tem meu contato no WhatsApp aí sabe disso. Normalmente eu acordo, sempre respondo as pessoas bem cedo. E só que entre acordar e estar trabalhando lá na base, onde eu fico na empresa, é diferente do que eu acordar bem cedo e estar lá no ponto ali. Normalmente eu acordo bem cedo mesmo, só que não é normal eu estar no ponto bem cedo. Só é normal quando eu vou para a cidade mais longe. Quando eu vou para a cidade mais longe, tem gente aí que já acompanhou o vídeo meu que eu falo aí nos vídeos assim, acordei no escuro e voltei no escuro. Então, e eu fui lá nesse pontinho porque normalmente esse ponto é lotado de gente aqui na minha cidade. É um bar simples se olhar assim, mas lota de gente. Daí às vezes ia me atrapalhar um pouquinho, ia no centrão. Daí o centrão numa cidade pequena, tá, gente? Então eu talvez eu ia sentir um pouquinho de dificuldade se eu tivesse demorado um pouco no horário lá para mim poder mexer com a máquina. Mas fui bem cedo e eu achei que foi um dia bem produtivo. E detalhe, hoje eu tô falando numa quinta-feira, isso aconteceu na terça-feira. Eu já havia gravado esse mesmo vídeo que eu tô falando agora aqui, com esse mesmo assunto, mas depois eu notei que o meu microfone esse microfoninho que eu tô aqui, ó, ele deu um defeitinho e começou a fazer uma chiadeira. Eu falei, cara, eu vou ter que gravar de novo porque tinha tanta informação bacana e tô aqui, eis-me aqui. Tô aqui gravando de novo um vídeo sobre o que aconteceu lá essa semana. Então, eu fui num ponto, no centro da cidade, cheguei bem cedinho, postei, tem uma fotinha lá no Instagram, pode ver lá, eu tava tomando um café, resolvi tomar café lá e fui mexer com uma máquina. Coloquei uma máquina bacana, também tá lá no Instagram, segue lá que você vai ver a foto da máquina, uma máquina Beaver, aquelas Beaver grandona que eu coloquei lá. E me deparei com uma outra máquina lá dentro que não era minha, uma máquina grua. Achei até interessante o que aconteceu. Quando eu abri a máquina, fiquei surpreso, porque eu encontrei algo que eu não esperava encontrar dentro da maquininha, mas acabou dando tudo certo. E quero contar um pouquinho então da estratégia, das observações que eu tive nesse ponto. Tudo vai começar com um incômodo, no sentido de que eu queria trocar a máquina que estava lá. E na verdade mesmo, e bem na real, não é que eu queria não, que eu devo fazer isso. E não só eu, todo operador deve fazer isso, trocar a máquina de tempo em tempo do ponto. E chegou esse momento de eu trocar a máquina do ponto. E eu passava lá na frente com frequência, quase todo dia eu passava na frente desse ponto e eu olhava aquela máquina lá, já tá indo para 2 meses. Falei assim, olha, eu tenho que trocar essa máquina aí, tenho que trocar essa máquina para poder render mais. E eu preparei uma máquina lá para estar trocando com a outra que já estava no ponto. Vou começar então a contar que máquina que eu preparei antes de chegar no ponto. Eu preparei uma máquina Beaver, daquelas grandes, mas daquelas grandes mesmo, vendida comercialmente. Por que eu falo comercialmente? Porque existem máquinas que são mandadas fazer por encomenda e às vezes são de tamanho
já vi uma máquina desse tamanho de um carro, enorme, de grande. Então eu vou falar assim, comercialmente falando, essa Beaver que eu preparei era uma Beaver a maior que tem aí vendida comercialmente. E a máquina estava um tempo parada no estoque e estava me incomodando tanto ver aquela máquina parada no estoque e incomodando, já que fazia 2 meses que estava caminhando aquela máquina no ponto e já era a mesma máquina, eu tinha que trocar aquela máquina. E juntou então essa fome com a vontade de comer e resolvi agir. Demorei um pouquinho para preparar essa máquina Beaver. Eu já tinha colocado ela num pedestal, tinha feito a higienização, tinha feito a lubrificação da máquina, tudo. E eu notei que tinha colocado os produtos, escolhi um produto bacana, fiquei pensando a respeito de que produto que eu queria colocar. Tive que também ficar refletindo que catraca eu ia colocar. Acabei colocando uma catraca de 4 moedas e coloquei bolinha de pula-pula de 45 milímetros. Vou falar um pouquinho então da catraca, dessa preparação, antes de como que foi a abordagem do ponto. Sobre a catraca e logo mais eu vou falar sobre o produto que eu coloquei. A catraca, eu coloquei uma catraca de R$4 na máquina Beaver. Você poderia estar perguntando assim, Alexandre, mas essa máquina de R$4 já vem na máquina Beaver desse modelo? Não. Quando eu comprei na ocasião, não eram raras as máquinas que vinham com catraca de R$4. Aliás, se você for comprar hoje, ela não vai vir com catraca de R$4. O que vai acontecer é que você pode comprar a máquina e você vai estar comprando uma catraca vai estar comprando uma máquina suplementar, vai estar comprando uma catraca a mais da função que você queira. Ou seja, a máquina vai vir com catraca de R$2 e você escolhe comprar mais uma catraca, se você quiser, de 4 ou 3 moedas. E o que eu resolvi então foi preparar essa máquina Beaver com uma catraca de R$4, que ela não veio original, essa catraca de R$4. Essa catraca eu comprei separada e faz algum tempo que eu tava com essa catraca lá. E até uma curiosidade, eu tava mexendo lá no estoque, daí eu olhei nas caixas de catraca, eu encontrei essa catraca de R$4, eu falei assim, essa que eu preciso. E olha, eu fiz questão de frisar, caixa de catraca. A Beaver é a única catraca que vem dentro de uma caixinha, vocês sabiam disso? A Beaver, as catracas das máquinas Beaver vem dentro de uma caixinha. Então eu peguei, tava olhando, abrindo essa caixinha e encontrei lá essa de R$4 aqui me serve, vou utilizar ela. Peguei a catraca, já estava novinha, coloquei na máquina Beaver, fiz os ajustes e coloquei e já fui dando esse início na preparação da máquina. Detalhe, eu falo, a máquina Beaver é Beaver, né? Mas eu não menosprezo as máquinas chinesas. Existe muita máquina chinesa boa, mas é boa mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, a Beaver é Beaver. Sim, a Beaver é Beaver, é uma máquina muito boa mesmo. Você vê que ela é até superior, mas não menospreze as máquinas chinesas. Elas são boas também. E existe uma turminha de máquina chinesa aí, que eu acho um pouquinho complicado, eu não curto muito não, mas aqui no Brasil tem muita máquina chinesa boa para vender nesses players maiores, pode ter certeza disso. Estou falando aí que a gente tem máquinas aí com mais de 10 anos de operação, está no campo de batalha e as máquinas funcionam perfeitamente bem. Acontece alguns detalhezinhos com a máquina chinesa lá, de ter uma travinha que quebra, uma situaçãozinha lá da catraca, sim, acontece. Isso acontece com as máquinas? Não acontece, mas só que se a gente for colocar também no custo-benefício, pode ser que a máquina chinesa seja até uma melhor opção. Pode ser, tem que analisar caso a caso, tá bom? E, enfim, preparei a catraca, já tinha preparado a máquina, preparado o pedestal e já tinha decidido então que a catraca ia ser de 4 moedas. 4 moedas de quanto, Alexandre? Eu tenho que falar assim, porque às vezes tem pessoas que é um pouco novos assistindo aí no canal, não entende muito bem de operação, e eu vou explicar. 4 moedas de R$1, tá bom? Era essa a configuração da catraca. Coloquei lá a catraca de 4 moedas de R$1. E nisso, e na sequência, fui procurar o produto. Olhei lá, tinha brinquedinho, tinha bolinha de pula-pula, tinha bolinha maciça, que eram as balsing, aquelas mais durinhas, que pulam bastante mesmo. E tinha também aquelas soft, que é aquelas bolinhas que você aperta. Optei em escolher as balsing, as bolinhas maciças, que é balsing de quicar, né? Eu optei em escolher essa. Por que, Alexandre, você optou em escolher essa? Sabe por quê?
porque a máquina é grande. E normalmente aquela mais macia, às vezes ela dá um probleminha se você colocar ela para descer ali na máquina, assim. E aliás, a máquina Beaver é a melhor máquina que tem para poder dispensar as softballs. Porque se você colocar nas máquinas chinesas e não tiver um adaptadorzinho lá, tem chance dela pegar e rasgar a softball na hora que você vai colocar na máquina chinesa. E a Beaver ela tem mais esse cuidadinho aí, ela é mais assertiva para mexer com a softball. Mas então, Alexandre, você está querendo dizer que não dá para colocar softball, que é as bolinhas macias, na máquina... Meu pão caiu aqui. Oxe, tá aqui, tá dentro do pacotinho. Ó, que bonito. Eu que fiz lá em casa. Então, a softball não dá para colocar, Alexandre, se você está querendo dizer na máquina chinesa? Dá sim, só que a gente tem que tomar um cuidadinho. Às vezes eu já vi operador e já vi recomendação de lojista aí dizer para colocar essa softball dentro de cápsulas, sobre pena da máquina chinesa ela rasgar. E isso é verdade, tá bom? Eu já presenciei isso, a softball rasgar com a máquina nas máquinas chinesas. E a Beaver dificilmente vai acontecer isso. E optei, mas nessa ocasião, no que pese a máquina ser uma Beaver, eu optei em escolher as balsas, as bolinhas maciças lá de Kika. Eu escolhi elas. Por que eu escolhi isso? Primeiro, não foi o fato da softball eu estar colocando lá e ela tá machucando. O que eu escolhi foi pelo fato da quantidade que eu tinha de balsam, das bolinhas de Kika, e pelo desenho e pelas cores das bolinhas. Foi essa a minha... Foi isso que foi determinante para mim estar escolhendo as bolinhas de Kika. E o que mais você poderia analisar? Lá eu tinha pacotes com bolinhas fluorescentes, outras bolinhas que eram dos emotions. Daí eu acabei até fazendo uma mistura ali. E só para vocês entenderem também, escolhi bolinha de 45 milímetros que eu tô falando, tá bom? A vender a R$4. Existe nas bolinhas aí, só para vocês terem uma noção, existe as bolinhas, as mais comuns, existe algumas exceções que eu vou estar falando, mas a mais comum é bolinha de 27, bolinha de 32 e bolinha de 45. É mais ou menos assim a proporção. Então lá, ó, 27, 32 e 45. É mais ou menos. Então eu resolvi pegar a bolinha de 45. E a estratégia foi o seguinte: a bolinha de 45, ela é visivelmente assim, você olha, você sente que já ela é maior zona do que as outras, que a bolinha de 27 milímetros. Você visivelmente você vai ver. E aquilo passa um tanto mais de percepção de valor lá na hora, na ponta, lá no campo de batalha. Ou seja, lá na frente, na cara do consumidor. Aquilo passa maior percepção de valor e tende o cliente ver que vale o preço, R$4 vale o preço daquelas bolinhas. Então foi essa a opção que eu fiz. E juntamente com isso eu coloquei mais uma máquina. Então eu preparei uma máquina que estava parada lá no estoque, coloquei catraca de R$2, escolhi o produto que foi bolinha de 45 milímetros com catraca de 4 moedas de R$1 e tinha já colocado o pedestal. E eu passei lá, tinha deixado uns 3 dias lá no estoque. Eu passava, olhava lá, deixei até mais na ponta assim, olhava e falei assim: rapaz, essa máquina aí tá faltando mais alguma coisa. Tava me incomodando, que eu sabia que eu precisava colocar mais algum detalhezinho. E nessa de procurar mais detalhezinho, até que eu senti que era a necessidade de uma frentinha bacana. Peguei, fui fazer uma frentinha bacana. Foi a primeira vez que eu fiz uma frente diferente, primeira vez que eu fiz uma frente mais diferente. Se você entrar lá no Instagram, tu vai ver que essa frentinha que eu coloquei na máquina lá é uma frentinha diferente. Pelo tamanho, pelo ângulo do papel, pelo jeito que a gente foi feita a impressão, então vocês vão notar que é um tanto diferente. Resolvi também, o que eu já fiz no passado, de volta e meia eu faço, coloquei o nome do estabelecimento lá que a gente colocou a marca, chama Bar do Povo, daí escrevi lá Bar do Povo na marca, pode olhar lá, olha no Instagram lá que você vai ver o que eu tô falando. Acabei colocando essa personalização assim na máquina ali e fiz um outro detalhe que eu julgo que é importante vocês fazerem. Eu deixei mais
as informações que estavam na frentinha da máquina eram mais precisas. Olha, mas Alexandre, o que significa isso que você está falando? Que informações mais precisas? Dessa vez, não foi dessa vez com moedas de R$ 4, mas eu já vinha fazendo com moedas de R$ 2 e de R$ 1 há algum tempo já. É mudar a frente e a informação da máquina. O que eu notei? Eu já notei no passado que as nossas máquinas às vezes deixou de vender porque não tinha informação precisa na frente da máquina. Sabe o que a gente fez? Colocamos na frente da máquina o desenho de uma catraquinha e tipo um manual de instrução de como que o cliente faz para comprar o produto ali na máquina, como que faz para utilizar a máquina. Olha, não subestime, não pense que todo mundo saiba fazer isso, porque às vezes o cliente não sabe, ele chega na frente da máquina, ele quer comprar e não consegue comprar. Vou contar 2 fatos. Vou pontuar que senão eu vou esquecer. Vou contar o fato das pessoas que ligam para mim falando que a máquina estragou e vou contar do fato que eu vi com os meus olhos num restaurante de beira de pista esses dias, que eu vi o cliente pegar e sair da frente da máquina e não comprar. Vou contar primeiro quando os clientes ligam para mim. O que eu notei? Isso prova de que os nossos clientes não sabem, às vezes, comprar na máquina de bolinha. Não foi mais nenhuma, nem 2, foram várias, dezenas, quiçá centenas de vezes que pessoas mandam mensagem para mim, o dono do ponto manda mensagem para mim, falando assim: Alexandre, a máquina estragou aqui. E eu chego lá no ambiente, olho a máquina, tá lá, o cara põe uma tarja estragada, travada, em manutenção, o cara põe lá uma plaquetinha na máquina da gente, põe um adesivo, dá um trabalho para arrancar aquele adesivo, muitas vezes, quem é o operador das antigas sabe o que eu tô falando aí. E o cara mete o adesivo na máquina lá, um durex na máquina com papel, vai a máquina estragada, eu tiro com jeitinho o durex e o papel lá, coloco as moedas, giro e a máquina sai normalzinha. E o que eu notava? Olha onde está o detalhe. Muitas vezes é comum acontecer isso quando você coloca catraca de R$ 2 em produto pequeno, como eu tenho feito. Quando você faz isso, o cara chega lá, olha, ele estava às vezes acostumado que a máquina era R$ 1, uma bolinha, o cara pega o nosso consumidor e coloca uma moeda, vai girar a catraca não gira, gente, se a catraca for de 2. Então, explicando melhor, a catraca da máquina é de R$ 2, o cara põe uma moedinha e tenta girar, não gira, a catraca não gira. E o cara vai lá e fala pro dono do estabelecimento: ei, não tá querendo virar aqui. Daí o cara pega o dono do estabelecimento, vai lá e já põe um adesivo, escreve estragada, é porque ele tenta também, vai lá na hora, tenta mexer com a máquina, não consegue, ele põe uma moedinha, mas na verdade era 2 moedinhas, não consegue. E detalhe, lá na frente da máquina, às vezes tá com a frentinha, às vezes não, sempre tá com a frentinha assim, R$ 2, 2 moedas. Mas o cara, às vezes está escrito assim, R$ 2, está escrito 2 moedas por extenso. E olha, nessas situações eu venho notando assim uma postura muito assertiva. Você não pode escrever, você tem que desenhar lá para o cara poder conseguir entender. Então, essas frentinhas novas de máquina nossa, a gente tem desenhado diferente. A instrução de compra para o nosso consumidor, ela está desenhada, ela não está escrita. Tem um ditado assim, quando o cara fala, tem um gracejo que os caras falam assim: eu não estou entendendo, tem como você desenhar para mim? É mais ou menos isso, você tem que desenhar lá para o nosso consumidor. É óbvio, para nós, operador, se eu chegar e bater o olho numa maquininha, eu olho na hora, eu vejo assim, cara, essa casaca é de R$ 4, eu não preciso nem pôr as moedas lá para medir, assim, só de bater o olho. O operador mais antigo, ele sabe, ele olha de lado, assim, de relance, ele já consegue, ele sabe, ele vê mais ou menos a espessura ali, ele sabe se a catraca é de 3, ele sabe se a catraca é de 2, sabe se é de 1, ele só de bater o olho, o operador aí das antigas, ele sabe ver isso aí, mas o nosso consumidor não sabe, não subestime isso, e não tem nenhum problema com isso, porque não tem como o cara saber mesmo, sabia? Não tem problema nenhum o nosso cliente não saber. Agora, o problema está em nós que somos operador, deixar de colocar essa informação com clareza lá. A gente tem que pôr clareza para o nosso consumidor, porque senão ele não vai comprar. E agora, eu contei então que eu recebo ligações do dono do ponto, que o dono do ponto
A maior parte das vezes eu instruo o dono do ponto também. Eu falo assim, ó, você quer dar uma olhada? Agora trocou um pouquinho aqui o jeito dessa máquina. Ó, vai duas moedas aqui, vai três, vai quatro. Eu explico. E mesmo assim, o cara às vezes é um funcionário que vai se deparar com o consumidor que não vai conseguir comprar na hora. Lá não era aquela pessoa que eu instruí na hora. Então tudo é possível acontecer. E é isso que acontece. Se você não colocou informação, você tem chances de a máquina não vender. Outro detalhe que eu falei que eu ia contar. Esses tempos eu tava mexendo a máquina e eu tinha dado uma saidinha ali perto da máquina, acho que eu tinha ido lá no carro buscar alguma coisa. Quando eu chego, eu vi que tinha dois consumidores, dois adolescentes, estavam lá na frente da máquina e eles olharam a máquina e eu fui para chegar na máquina, eu vi que eles estavam pertinho, daí eu não me aproximei da máquina. Eu peguei e esperei um pouquinho, deixei eles comprarem, deixei eles tentarem comprar, porque eles vão desistir da compra. Eu fiquei olhando de longe assim um pouquinho, eu vi que eles mexeram na catraca ali, não entenderam a informação, que eu estava terminando de colocar as informações na máquina. Quando eu olho, o cara sai sem comprar das máquinas. Os dois caras lá saíram, os dois adolescentes, saíram sem comprar da máquina. Não sei se o que aconteceu bem ao certinho, porque naquela ocasião eu notei que eles estavam. Eu notei naquela ocasião que eles estavam num ônibus, porque era um posto assim de beira de rodovia grande, e eles estavam num ônibus, e nesse ônibus talvez já estava saindo, eles ou faltou moeda, alguma coisa, mas e daí eu fiquei, virou só conjectura. Eu fiquei só pensando, cara, será que eles não acertou comprar? Será que ele faltou uma moeda para eles? Mas enfim, daí eu pensei assim, daí eu olhei, mas eu não estava ainda à frentinha, que eu tava terminando de colocar as coisas ali, tanto você pode olhar, é uma foto que tá com o meu. Olha no Instagram nosso, é uma foto que tá com o meu nenê junto. Meu nenê tá lá juntinho. E você pode ver, se eu não me engano, quando meu nenê tá lá brincando com as máquinas também, já tá com as frentinhas lá com a instrução. E eu sei que, enfim, eles pegaram, saíram e não compraram. Eu fiquei de ladinho olhando, não compraram o produto. Ou seja, pode ser que faltou informação. Mas aí é conjectura. O restante eu estou afirmando, as pessoas vai lá, mandam mensagem para mim, Alexandre, a máquina estragou. Eu chego lá, a máquina não está estragada. O cliente e o dono do ponto que não sabia que a máquina funcionava com R$ 2. Mas prosseguindo, eu já falei então que eu estava preparando uma máquina para levar lá no bar do povo, lá num bar bem movimentado aqui na minha cidade. Eu preparei a catraca de R$ 4, preparei o produto, preparei a frentinha, então, nessa frentinha com a instrução adequada e fui lá no bar do povo. Fui bem cedinho. Quando eu comecei a carregar essa máquina, tem um detalhe que eu esqueci de contar. Eu tinha preparado uma máquina só, grandona. Daí aquilo ainda me acabou me incomodando um pouquinho. Falei, não, tá faltando um detalhe. Eu tive que tirar aquela máquina Beaver pesada, coloquei um doble, ou seja, um extensorzinho assim, coloquei duas maquininhas. Vou colocar uma máquina Beaver grandona e a outra eu não vou contar, que você vai ter que ver lá no Instagram. Olha lá no Instagram que vocês vão ver que máquina outra que eu coloquei do ladinho. É uma estratégia de venda isso, tá? Sugiro que você veja lá no Instagram, Ferreiro Machine. E peguei, deixei para carregar a máquina de manhã. Pessoal, eu fui carregar a máquina sozinha. Pensa num peso, fui carregar nesse carro aqui. Pensa num peso que era aquela máquina lá. Enfim, coloquei. 7 horas da manhã eu colocando essa máquina. Era 7h10, eu cheguei no ponto. Cheguei lá cedo porque depois vira um movimento lá e é ruim você depois tá trabalhando em um lugar muito movimentado. Você tem que saber o horário que você chega. Cheguei cedinho. Falei, ô fulano, tudo bem? Eu chamei o cara pelo nome. Falei assim, Valdir, ô Valdir, vim mexer na máquina aí, cara. Primeiro, detalhe, quando eu cheguei lá, não falei que ia mexer na máquina, eu cheguei lá, falei, ô Valdir, dá um pão de queijo, falei pra ele, dá 2 pão de queijo pra me levar. E na hora que ele serviu, eu perguntei assim, ô Valdir, eu posso mexer na máquina agora? Será que atrapalha você se mexer na máquina agora ou você prefere que eu venha depois? Ele falou, não, Alexandre, pode mexer agora. Aí, beleza, né? Ele ia se mexer agora, peguei, fiquei contente que eu já paguei o pão de queijo pra me não esquecer, senão depois eu peço as coisas, acabo esquecendo e saio sem pagar. Já aconteceu de eu fazer isso, depois que eu lembrar, ligar pro cara lá, que eu tinha esquecido de pagar. Paguei o cara, coloquei o pão de queijo no carro, voltei lá já com a chave, com a maquininha de contar moeda, abri a maquininha, já notei que tinha um pessoal curioso olhando, tirei já saí com uma caixinha, eu tava com a caixinha de máscara, e já tinha usado todas as máscaras já, em todas as caixinhas de máscara descartar de papel, eu falei, vou levar essa caixinha desse negócio aqui hoje, vai encher esse negócio aqui. Não encheu, mas deu bom, tá? E
Cheguei na maquininha, abri a maquininha, coloquei a máquina de contar balança no balcão dele, num cantinho, balcão de vidro. Cuidado na hora de você colocar as coisas, não solta com tudo. Quando eu abro a máquina, eu abri, era duas máquinas. Eu abro a máquina, eu olho lá um monte de ficha. Eu falei, rapaz, mas eu não coloquei ficha aqui desse ponto. Daí eu me toquei na hora que tinha uma grua do ladinho, alguém colocou uma grua. A grua, para quem não conhece também, é aquelas máquinas de pegar ursinho. Uma outra pessoa colocou uma grua ali pertinho e falei, ah, foi o cara da grua. Muitas vezes, numa ocasião dessa, tem pessoas que ficam chateadas. Falam, ah, o concorrente colocou uma grua aqui no meu ponto. Cara, eu gostei quando eu vi aquilo, você sabia? Eu gostei. Eu sei, eu já vi situações que o pai vai chegar lá, o cara vai querer. A grua vende muito mais do que uma máquina de bolinha. Eu não tenho dúvida, a grua vende muito mais. Mas às vezes, por causa daquela grua, eu já notei também que ela acaba até trazendo cliente pra gente também. Porque daí o cara vai lá, não consegue, a criança chora, daí o pai às vezes vai lá e berganha, negocia com o filho, filho, vamos ali, o papai vai pegar uma bolinha para você. E normalmente eu noto também que grua, não é nem criança que vai naquilo, grua é adulto que vai mexer também naquilo, você sabe? Então, vai lá, o consumidor da grua, eu noto que é adulto e homem, às vezes, porque o homem tem aquele negócio meio de competir, às vezes um negocinho, e o cara curte de pegar aquilo lá, muitos homens são assim, tá? E o cara curte lá de tá pegando o ursinho. Mas então não fiquei bravo, eu abri a maquininha, olhei lá, tava cheio de fichinha, daí na hora eu já subentendi que era do cara da grua. Pra mim deu bom, porque o que aconteceu? Eu não precisei investir dinheiro em ficha e acabei utilizando a ficha do cara que chegou no ponto lá e colocou a máquina de grua e provavelmente ele deu as fichas também lá pro dono do estabelecimento. Cheguei lá, a ficha, o que aconteceu? Contabilizei, velho. Você acha que eu não ia contabilizar? Contabilizei a ficha e na hora de pagar a comissão pro cara, paguei com as fichas. Deu ótimo. Eu gostei, sabia? Porque provavelmente, às vezes, se não tivesse aquelas fichas, às vezes eu teria perdido de ter venda. Aquilo foi um sinal que o nosso consumidor que vai lá no estabelecimento, ele muitas vezes ele vai necessitar de ficha. Então, olha, foi algo muito bom ter visto aquilo. E tem pessoas, às vezes, que eu já vi, reportou para mim, que se chegar lá e ver uma situação dessa, uma situação parecida, já vi se o cara ficou chateado lá. Falei, cara, não, olha o lado bom desse negócio. Teve um lado bom, então. E eu gostei, então, dessa situação e fui pagar a comissão para ele. Separei, tirei a primeira maquinada R$ 140, depois a segunda maquinada R$ 50 e a ficha eu não contei na maquininha porque eu não configurei a minha máquina de contar moeda para contar a ficha. Mas tem como configurar isso, tá? Não sei por que já não configurei, eu já devia ter configurado. Eu tive que contar na mão e deu 50 fichas. Deu 140 mais 40, deu 180, mais 50, deu 230 no total ali no ponto. Ah, tinha deixado 2 meses a máquina lá. Deu bom, eu gostei, tá, da venda, deu uma venda boa e passei a comissão pro dono do estabelecimento. Nessa hora, daí o que que eu observei também assim, o dono do estabelecimento tava correndinho para lá e para cá, daí aquela história sempre que eu falo, se fica meio antenadinho uma hora ou outra assim e tá observando ali o dono do estabelecimento para não estar atrapalhando ele. Eu vi que já chegou vendedor de bebida, um entregador de bebida para ele, chegou cliente, o cliente correndo para lá e para cá toda hora. Então eu tive que ter um pouquinho de sensibilidade na hora, assim, para não atrapalhar o cliente ali, atrapalhar o nosso o dono do ponto ali e tá desenvolvendo o serviço. Deu certo. Daí eu já tinha pedido 2 pão de queijo, sentei lá, pedi o Arias, dá um cafezinho, Valdir. Ô Valdir, dá é Arizo e Valdir, os dois donos, são dois irmãos. Falei, dá um cafezinho pra mim. Ele deu um cafezinho, sentei, tomei um café lá e tive uma manhã. Parei para curtir um pouquinho ali aquele momento. É gostoso, às vezes, esses bar tradicional, é uma lanchonete tradicional na minha cidade, que curti ali um pouquinho ali. Eu gostei, você sabia? O cliente fica contente, lembra aquela história que eu falo tal, da reciprocidade, é importante isso. Então eu acabei gastando ali, tomei um cafezinho na lanchonete, um barzão que tem ali. Tive uma manhã gostosa, foi uma manhã bacana mesmo que eu acordei. ah, Como eu falei para você, eu tenho o costume de acordar cedo, mas quando eu acordo cedo, ou eu vou pro depósito, pro escritório, ou eu dificilmente eu vou pro ponto, eu só vou pro ponto assim cedinho quando eu vou para outra cidade. Como eu falei para vocês, tem vários vídeos nossos aí que eu falo assim que eu acordei no escuro e voltei no escuro. Então, mas essa é uma situação quando é minha cidade, eu normalmente não acordo tão cedo assim. Deu bom, sabe quando você faz as coisas assim e nessa mesma manhã eu te acordo um pouquinho mais cedo, já tinha feito academia e tal, e você sai com o dia gostoso, você fala assim, cara, hoje é um dia proveitoso, então é gostoso mesmo, sabia? Foi um dia assim que eu senti que foi bastante produtivo.
E nessa, então, daí eu tirei a máquina antiga, fui lá, peguei a máquina nova, chamei, logo que eu coloquei a máquina nova, já tinha contado as moedas, tá? Depois dessa sequência contei as moedas. Daí eu peguei, guardei, tirei a máquina antiga, coloquei no carro, voltei e catei essa maior, uma caminhonetinha que eu tô. Daí eu voltei e catei a máquina grandona sozinho, gente. Negócio pesado mesmo. Fui lá e tirei na raça mesmo aquele negócio lá. E sorte que eu tinha feito, eu contei que eu fiz academia, porque daí você fica com o corpo um pouquinho mais quente, porque se eu tivesse com o corpo frio, tinha chance de eu até me lesionar, sabia? Eu tinha chance de eu me lesionar com o peso daquela máquina. Daí, então eu já estava com o corpo mais quente, já estava mais preparadinho ali fisicamente. Tirei a máquina, coloquei lá no ponto, chamei o dono olhou lá, assim, tava personalizado, bar do povo e tal, e expliquei para ele, ó, isso aqui é 4 moedas, coloca duas aqui, ó, a imagenzinha aqui, ó, a instrução tá aqui também para o cliente tá entendendo. Deixei a máquina lá. Ele mostrou assim que ficou contente de ver e fica, porque você muda o aspecto do ambiente do cara, às vezes sempre a mesma coisa, sempre a mesma máquina. Não pode, tá, operador? Operador, vai lá, ó, e troca a máquina sempre que possível. Não compre máquina da mesma cor, não faça isso. Eu já fiz esse erro também, sabia? Senão tua máquina vira paisagem lá no estabelecimento comercial. Lembra que eu falei para vocês que se a tua máquina, depois que passar uns 5 anos que estiver no ponto, lá, rapaz, dificilmente o cara pede pra você tirar a máquina, porque a tua máquina começa a fazer parte do estabelecimento comercial do cara lá. Então, a tua máquina tem que estar sempre rotacionando, sempre trocando a máquina do ponto. Deixei a máquina, dei a instrução para ele, fiquei contente na hora de pagar a comissão, tava com as moedas, tava com as fichas lá, já paguei com as fichas, ele não falou nada, ele nem lembrava que a ficha não era minha, sabe? Nem toquei no assunto para ele, já que o cara pegou e deixou a máquina lá, nem toquei no assunto e paguei a comissão para ele com ficha mesmo, foi R$ 230, então deu R$ 46, que esse ponto é um ponto mais antigo meu e eu ainda pago 20%. Lembrando que eu sempre sugiro às pessoas não pagarem 20%. Eu pago 20% nesse ponto porque o ponto é antigo. E se o ponto for novo, eu ofereço a 15%. Assista aí, vai ter um vídeo, vou colocar o link aqui em cima, que é onde eu falo, onde eu renegociei a comissão. O ponto, eu tinha raros 2 pontos a 30% e um dos pontos que era 30%, a gente abaixou para 20%. Então, olha aí, ó, tá aqui em cima. Clica aqui, depois você vai ver como que eu renegociei a comissão. Então, vai começar operador novo, não dê 20%, dê 15%, senão você vai se lascar com a operação de venda de machine e você vai ter que anunciar sua máquina lá no LX e vai ficar brabo comigo, porque fala assim, Alexandre, eu não consegui ganhar dinheiro com isso. E não vai conseguir mesmo. Se você pagar 20%, você não vai conseguir. 20% em raras exceções você pode ter, mas o ideal a comissão é pagar 15%. Paguei a comissão para ele, paguei lá nesse ponto, voltando no assunto, paguei com as fichas, então tinha dado R$ 230 no total. Desse 230, R$ 50 era com ficha. Então, qual que era a comissão dele? Se era 20% de 230, 23 vezes 2, vai dar R$ 46 de comissão. Daí expliquei para ele, falei assim, ô Valdir, ó, então é 46 menos 230, vamos ver, 140 com mais 40 vai dar... Tô lembrando a conta de novo aqui, tá, gente? Dá 180, 180 com mais 50, 230, é isso mesmo. Então, daí eu mostrei para eles, olha, isso é 230 menos a tua comissão, que é R$ 46, deu o restante, se quiser ficar todas as moedas aí, pode ficar. Ele ficou com todas as moedas, foi lá e me deu em dinheiro, peguei o dinheiro, já guardei o dinheirinho, e daí essa hora que eu fui tomar café ali, enfim, tive uma manhã muito bacana, e uma manhã, assim, com a sensação de missão dada, e a missão foi cumprida. Mete a cara e vai pro ponto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.